Oi Paula, oi Fonseca, pessoal, tudo bem, né? Vamos aguardar o Fonseca que está chegando aí agora, convidar ele para estar conosco na nossa live de hoje. Olá, meu amigo Fonseca, tudo bem, Fonseca? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Estamos entrando agora, guardar uns minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando, para É, dar 9h30 para a gente iniciar os nossos trabalhos do Grêmio Espírita Allan Kardec, a nossa live de hoje. Boa noite, José Medeiros, seja bem-vindo também. A irmã Paula, boa noite. Sandra, seja bem-vinda. Então são 19h30, né? Hora de iniciarmos o nosso trabalho. Eu vou passar o comando para o nosso irmão Fonseca para que ele possa dirigir os trabalhos dessa noite e nós vamos iniciando, né, depois fazendo a leitura do Evangelho e eu e ele iremos falar sobre o tema da noite, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Fonseca, convido você agora para fazer a abertura, né, do trabalho, leitura do Evangelho. Deus nos abençoe. e assim, boa noite a todos. Will, está me ouvindo direitinho, por favor? Sim, tudo bem. Ah, Pode Então, boa falar. noite, caros irmãos. Nós estamos participando aí dessa live, né? Agradecendo a oportunidade aí o Grêmio Espírita, ao Will, né, e a Marilu, está dando essa oportunidade para a gente. Então, nós vamos começar com a prece de início e depois nós vamos ler o tópico aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar a nossa mente, nossos pensamentos. Quando a gente diz elevar os pensamentos, a gente quer dizer deixar de pensar nas coisas materiais e passar a pensar, a visualizar as coisas espirituais. E às vezes alguém pode pensar assim, mas o que seria isso? A gente pode lembrar de uma cachoeira, é uma coisa material. Mas quando a gente está visualizando, estamos visualizando a parte espiritual. Por isso, vamos visualizar os nossos campos, que estão muito floridos, o nosso cerrado, principalmente com as flores do ipê, né? Vamos
daí para cima. Vamos levar esses pensamentos nesse sentido, a natureza, as cachoeiras, e vamos visualizar o Mestre abençoando a cada um de nós. Vamos visualizar as mãos de Jesus colocadas sobre cada um de nós, colocadas sobre os nossos familiares, colocados sobre as casas espíritas, colocados sobre as igrejas evangélicas, colocados sobre as igrejas católicas, colocado onde houver um culto, onde houver um ou dois reunidos sob o nome do Mestre, que ali a mão dele se faça presente para que haja harmonia, para que haja conhecimento e, acima de tudo, para que haja o equilíbrio espiritual entre todos nós, irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Que a presença do Cristo se faça através dos bons espíritos nessa live desse dia de hoje, na casa de cada um dos irmãos que estão assistindo. E também na casa daqueles que não puderam assistir, mas de algum jeito vão ficar sabendo. Que Deus abençoe a todos nós e que assim seja. Amém. Amém. Como ele adiantou aí, hoje a leitura vai ser sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Nós vamos ler o último tópico, que é o oitavo, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a significância dos reinos deste mundo? Se eu não o compreendesse, que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não era de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo. Por que é preciso sofrer para alcançar o céu? E os degraus do trono não nos aproxima dele. E os degraus do trono não nos aproxima dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não carregaram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que pode a ele lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os
com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueceis. Uma rainha de França, Havre, 1863. Bem, meus irmãos, agora retorno a palavra ao nosso querido William, para dar prosseguimento aí. Prezados irmãos, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos nesta noite de hoje, a nossa live do Grêmio Espírita Allan Kardec. E o trabalho da noite é um trabalho de mensagem, né, do Evangelho, explanação, e no final, né, estaremos fazendo a frutificação das águas. Nosso irmão Fonseca, né, estará pedindo a frutificação das águas e o passe. Então vamos para, né, a mensagem da noite do Evangelho, que é bem-vinda sempre, né, todas as mensagens. E essa mensagem, né, essa leitura da noite, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, é uma das mensagens do Cristo, de Jesus, que ele representa, assim, na íntegra, né, é o que é a verdadeira vida, qual é o verdadeiro sentido da vida, a nossa vida aqui na Terra, e a vida futura, a vida espiritual, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, né? Então, nesse capítulo, Kardec, ele classificou esse capítulo em 4 tópicos, né? 4 itens. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, uma realeza terrestre, com as instruções dos Espíritos. Então, a mensagem da noite diz o seguinte: Jesus, quando veio à Terra, e ele falava com os seus discípulos, na época, né, os judeus da época, muitas vezes, eles tinham uma ideia muito imprecisa da vida futura. Eles não tinham o que Jesus falava, eles não compreendiam direito. Então Jesus falava, esses judeus na época, eles acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Então, na época, né, os fariseus, os judeus, os escribas da época, eles não faziam essa ideia exata do que Jesus falava. Somente aqueles que tinham ouvido, de ouvir, que tinham um entendimento maior, que compreendia Jesus. Então, quando Jesus falava, meu reino não é deste mundo, quer dizer, que nós poderíamos, mais tarde, estarmos numa condição melhor, segundo há muitos espíritos que já galgam um plano muito mais superior do que nós hoje. Então, ele falava da vida futura, deste reino verdadeiro, né? Que no Evangelho, né, nos demonstra muito bem que a cada um segundo as suas obras. Nós vamos trabalhando, a cada encarnação aqui na Terra, trabalhando o nosso espírito a conduzir, né, para um lugar melhor, o nosso eu espiritual. Então, segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Então, eles acreditavam, né, num Deus, numa compreensão muito materialista, né, além do que Jesus falava. Acreditavam nas vitórias materiais. Embora até hoje, né, infelizmente, muitas pessoas, quando se fala em vitória, eles falam que eles imaginam, né, a vitória material, não a vitória espiritual, vencer-se a si mesmo, esse trabalho, né, consigo mesmo, o que Jesus falava naquela época. E Moisés, naquela época de Moisés, né, bem antes de Cristo, quando veio Moisés, e aqui fala, né, não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas do mundo. Então Moisés, né, na sua época, quando ele começou a pregar um Deus único, somente um Deus, e falar para as pessoas, ele ainda não podia, né, apesar de que ele deixou os 10 mandamentos, que Moisés era um médium, que ele ouvia as vozes dos Espíritos, né, e os 10 mandamentos ele recebeu através do intermédio de Jesus, né, esses 10 mandamentos, e escreveu aqueles 10 mandamentos. Então, naquela época de Moisés, o povo era muito ignorante. E tinha que ser uma lei rude, né, para conter a fúria do povo. Por isso que ele falava,
aquela lei civil, né, que foi promulgada depois dos 10 mandamentos, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio, né, pronunciar a palavra amor, falar em perdão, falar em compreensão, falar que para toda a humanidade que existe outro mundo além desse, outra dimensão espiritual, na linguagem dele. E a doutrina espírita hoje, né, que é o Consolador prometido pelo Cristo, nos revela muito bem esse conhecimento através dos espíritos superiores que traz essas informações do mundo espiritual para todos nós. Então aqui veio mais tarde Jesus, né? Jesus revelou outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que aquele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então Jesus informa aqui, né, que quando ele deixasse a terra, ele voltaria para o seu reino. Porque falando em Jesus, né, quando sempre a gente fala em Jesus, ao conceito da doutrina espírita, a informação que a gente tem é que Jesus ele participou da formação do planeta Terra. Vocês veem, o planeta Terra, né, a idade do planeta Terra tem média de 4 milhões e meio de anos, né? Jesus já existia naquela época numa evolução angelical já, o Cristo. Então ele participou da formação, é o governador do planeta Terra e até hoje, né, ele comanda através de Anjo Ismael, que o Anjo Ismael, né, é o governador do Brasil, e o nosso planeta Terra, o governador é Jesus. E ele até hoje está conosco, nos trazendo nesse consolo espiritual, através dos espíritos. A gente tem esse consolo que a morte não existe, existe outra dimensão além dessa. Então, nesse capítulo aqui, nós vamos ver lá do ponto de vista. Como que você encara a sua vida aqui hoje, do seu ponto de vista? Você encara a sua vida mais pelo lado material ou mais pelo lado espiritual? Ou os dois, está nivelado? Ou não acredita na vida espiritual somente nesta vida, né? Então muitos pensam que a maioria, a gente sabe, os cristãos, acreditam em outra vida. Mas como que é esta outra vida? Como que se vive nessa outra vida espiritual? Tem corpos? Será que a gente fala espírito? Será que existe um corpo? Então a doutrina espírita nos informa, né? Existe um corpo. Quando Paulo de Tarso citou em uma de suas epístolas, né, o corpo celestial, e a doutrina vem falar que é o perispírito, né, esse corpo celestial, onde nós tomamos eles ao deixar o planeta, que é a Terra, o nosso corpo, despojamos do corpo biológico, reiniciamos, né, regressamos para a vida espiritual com esse corpo espiritual. E esse corpo, ele estará mais ou menos, né, em uma condição melhor ou pior, segundo o que nós fizemos aqui na Terra, segundo o que nós somos de verdade, né, esse ser de cada um de nós. Então, nesse capítulo, né, meu reino não é deste mundo, nós podemos falar assim também, que a nossa vida verdadeira não é essa. Nosso reino verdadeiro o nosso reinado não está na Terra. O nosso reinado está no mundo espiritual. E nós vamos adquirindo conhecimento, melhoria espiritual, trabalhando a nós mesmos, com a sintonia do bem, do amor. Hoje se fala muito, né, em empatia, você se colocar no lugar do outro. Então você desenvolvendo isso, você vai adquirindo a sua luz espiritual. Porque a gente sabe que o reino, onde está o reino de Deus? Onde está o céu e o inferno, né? A gente sabe que é um estado espiritual da alma. Nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências. Então Jesus sempre falava da vida futura, né? Essa vida espiritual no qual nós estaremos, né, eternamente vivendo, não na inércia, mas em constante trabalho, porque até Deus, né, ele cria espíritos incessantemente até hoje. Deus trabalha, não para de trabalhar.
Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, a gente ter fé na vida futura, fé na vida espiritual, muda completamente o ponto de vista, né? Muitas pessoas vivem à procura de riquezas, quimeras, heranças e tudo mais, né? Deus não condena a riqueza. Até lá no livro dos Espíritos, né, fala que o trabalho faz parte do progresso, da nossa evolução. Nós trabalhamos para adquirir as coisas materiais aqui, para adquirir a sua casa, seu carro. Mas como nós estamos comportando diante do apego dessas coisas? Raul Teixeira, em uma das suas falas, ele nos disse que a morte é uma libertação, né? Lá no Evangelho fala, a morte é uma libertação. Aí ele diz, mas para aquele que vive se libertando, não para aquele que vive se escravizando. Muitos dos homens na Terra, né, vivem se escravizando. Eu preciso de ter isso, preciso de ter aquilo, trabalhar para ter uma riqueza, para garantir a minha tranquilidade, a minha aposentadoria, mas eles não trabalham para garantir, né, o reino espiritual dentro de si, a vida espiritual. Essa é verdadeira. E Jesus cita muito bem, né, lá no Evangelho, não amontoeis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, tudo acaba, mas ajuntai tesouro no vosso coração, o nosso espírito, essa riqueza espiritual. E que a doutrina muito bem nos elucida, sempre, né? Que sempre nos diz, é necessário, né, sempre trabalhar para a nossa reforma interior. A morte nada mais restará de aterrador, desde de ser a porta que se abre para o nada. Torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Então, quando nós temos compreensão do sentido da vida, que nós somos um espírito, né, em evolução aqui na Terra, reencarnados, reencarnamos várias vezes, nós vamos compreender que a morte, né, nada mais é do que uma passagem. Nós deixamos aqui essa vida e vamos viver uma vida espiritual. Falar da morte não é fácil. Nós, espíritas, tememos a morte, né? Temos medo desse desconhecido, e que não é um desconhecido muitas das vezes, porque nós já passamos por essas etapas várias vezes na nossa existência. Somos espíritos milenares, né? Carregamos uma carga, muitas das vezes, de erros, de acertos, de karmas. Estamos aqui hoje, nesse momento, né, nessa época em que nos encontramos, nesse momento de pandemia, que faz parte, né, desse processo de transição, de reforma de cada um de nós. Então, tudo na nossa vida que está acontecendo hoje é uma necessidade, está a comando de Deus, porque nada acontece por acaso. Deus está no comando, né, fazendo tudo o que é necessário. Agora cabe a cada um de nós compreender, né, esse sentido espiritual, vivenciar a cada dia, na sua vida, nos seus momentos, muitas vezes de meditação, de oração, você ligar, antenar com Deus e agradecer Ele por tudo que está acontecendo. Nós temos sempre que agradecer, até mesmo pelas coisas ruins que nos acontecem nas nossas vidas. Porque quando nós estamos sempre agradecendo, nós sabemos que Deus está sempre dentro de nós, existindo para nós, para cada um de nós, trabalhando para a nossa melhora. Quando o sofrimento vem, aquele sofrimento é uma necessidade para o nosso crescimento espiritual. Não vamos teimar, né? Vamos construir esta casa sobre a rocha, essa fé raciocinada, para não perdermos nessa caminhada evolutiva, né? Então, a doutrina espírita é muito esclarecedora para cada um de nós. A terrestre acaba com a vida, né? Então, a vida, nós temos uma compreensão da vida, somente essa vida, que a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder.
governa, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme diz, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Né? Jesus naquela época não poderia falar, fazer alguma coisa para derrotar aquelas pessoas, porque ele estava pregando o amor, ele tinha que seguir o curso do que foi planejado, ele tinha que ser obediente no que Deus, né, ditou para ele fazer aqui na terra, para trazer a salvação para todos nós. Né? Então, Deus, Jesus, veio para nos salvar, não salvar dos nossos pecados. É claro, muitas pessoas acreditam que Jesus veio, foi crucificado na cruz e todos os nossos pecados foram apagados, né? Nós estamos santos. Não, ele veio, foi crucificado, demonstrou o seu amor, o seu exemplo e falou, filho, vai, não peque, procure melhorar, mas a cada um segundo as suas obras. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos na nossa vida. Eu vou dar uma paradinha aqui e dar a palavra ao nosso irmão Fonseca, né? Porque tem muita coisa para a gente falar aqui hoje na noite e não dá tempo. E o tempo aqui é curto. E eu vou agora passar a palavra para o nosso irmão Fonseca e ele pode falar, né, da mensagem também. Fala aí, Fonseca. Boa noite de novo, né? Muito obrigado. Eu dei uma estudada aqui no texto também, nós combinamos, né? Dar uma estudada também. E está falando da realeza de Jesus. Eu entendo que a realeza de Jesus, ela começou no berço. Na hora que ela chegou na manjedoura, ele nasceu na manjedoura, ali já foi, digamos assim, o início da demonstração de humildade daquele ser, né? Um ser superior, mas nasceu naquele local já para dar exemplo, né? Dessa realeza que o Pilatos não entendeu. O Pilatos entendia de coisas materiais e Jesus falava de coisas espirituais. Por isso não teve, como diz, o diálogo deles ali, ficou naquele ali de um não entendeu o outro. Ainda bem que eles não estenderam a conversa, porque não tinha como. Um falava da superioridade, o outro falava de coisas materiais. E naquele tempo, como o William falou, eles esperavam um rei, eles esperavam um rei, uma pessoa que usasse uma coroa, que tivesse um trono, né? Que dali comandasse exército, comandasse batalhas. Era isso que aquele povo esperava. A ânsia daquele povo era isso. De lá para cá, de acordo com os conhecimentos que a gente vai tendo de várias encarnações, a nossa ânsia hoje, a nossa ansiedade hoje, é de buscar esse reino não perecível. É o que nós buscamos hoje, né? Principalmente nós que estudamos a doutrina codificada, explicada, né? Já toda mastigada para nós, pergunta com resposta, né? Então, nós já mudamos o nosso patamar de pensamento. Hoje, quando o William falou assim, como você pensa, como você está, o seu ponto de vista hoje é mais nas coisas materiais ou mais nas coisas espirituais? Eu acredito que nós espíritas, né, e muitos de outras religiões, doutrinas, nós estamos voltados mais para o mundo espiritual. Apesar da nossa necessidade como espírito encarnado das coisas materiais, né? Temos essas necessidades e elas vão nos acompanhar durante várias encarnações para frente ainda, né? Isso vai depender de cada um de nós. Outro ponto da realeza de Jesus, assim, na sequência, digamos assim, que eu observei, quando João Batista fala que procuraram por João Batista se ele era o enviado. Ele falou assim, não, eu não sou enviado, mas eu vim dar suporte àquele que virá, que eu não sou digno de desabotoar suas sandálias. Então observa a grandeza que João Batista explica a respeito de Jesus. Né? João Batista, aquele do deserto.
Lembrando que João Batista também, Jesus disse que os nascidos de mulher, ele era o maior. Então você vê que o João Batista estava falando dessa realeza espiritual, dessa realeza que não se perde. O Allan Kardec fala o seguinte: disse que esse título de rei atribuído a Jesus não se aplica a uma questão material, mas uma ideia de mérito pessoal, de caráter, imperecível. Os reinos aqui, igual aquela senhora fala no Evangelho, né? O reino dela, a realeza dela, acabou antes dela chegar na sepultura. Na hora que ela apagou para essa vida, acabou a realeza daquela senhora. E no outro lado da vida, ela percebeu como ela perdeu a encarnação. Ela fala que os tronos daqui não nos aproximam do Mestre, né? O que nos aproxima do Mestre é as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e principalmente aquilo que a gente auxilia o próximo. Ela fala no final: quantas lágrimas enxugastes? É isso que nos aproxima desse reinado celeste, né? O Públio Lentulus também fala desse reinado quando ele encontra com Jesus, que ele escreve ao César, né? Ele fala que ao vê-lo, ou a pessoa ama ou teme. E Jesus não tinha a fisionomia de uma pessoa valente, de uma pessoa agressiva. Então, a aura de Jesus, o reinado celeste de Jesus, a realeza celeste de Jesus, faz com que as pessoas sintam-se desse jeito como ele. E lá na narração fala que no momento que ele viu, ele ajoelhou e chorou, né? Sem Jesus dizer nada a ele. A aura de Jesus envolveu um carinho tão grande que ele, sendo um homem, né, sendo um homem, digamos assim, um político, uma grande figura da época, não suportou. Porque é ele que narra essa situação. Então aí está a realeza de Jesus. E é essa realeza que ele nos deixou como legado, né? Mas, na verdade, já tinha no Velho Testamento, já havia essas comunicações a respeito disso, né? E é de lá que a gente está vindo. É de lá que a gente está vindo. Ou, aliás, bem para lá que a gente está vindo. A doutrina espírita, ela veio, digamos assim, juntar todo esse aprendizado passado, que todo ele é válido, como diz, vírgula por vírgula, todo ele é válido. A doutrina espírita veio, juntou tudo isso, e aqui nós estamos falando sobre a doutrina espírita, né? Aqui nós estamos lendo alguns livros, né? Agora, como o William falou mesmo nessa pandemia, que veio para nos modificar, veio para nos sacudir, ela veio para sacudir todo mundo, né? Você vê que do Congresso para baixo teve gente que sofreu isso aí. Essa maneira de nós nos virar, nos estarmos nos virando agora através do celular, através do computador, nada mais é de que um aprendizado. Nada mais é de que bagagem espiritual que nós estamos adquirindo, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque temos pessoas que sabem comandar, sabem administrar a situação, e aí nós, pessoas como eu, vai aprendendo e vai buscando essa realeza de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Fonseca. Muito obrigado pela sua exposição também da leitura, né? A gente sempre vai fazendo esse alerta
não para as pessoas, mas tudo que a gente fala muitas das vezes no Evangelho, com o pequeno conhecimento que nós temos, nós falamos para nós, porque aquilo está servindo para cada um de nós. Quando a gente pega uma cartilha para ler, para aprender, a gente pega aquela cartilha, aprender para servir para a gente, não é? Vamos supor, na época da escola, você decorava a tabuada de 1 a 10. Aquilo tinha que servir para a gente, porque no momento da prova, era a gente que tinha que resolver a equação matemática ali, através daqueles, você sabendo aquela, e a professora às vezes tomava a tabuada, a gente tinha que saber para a gente. Então os ensinamentos de Jesus hoje, é dessa forma, a gente tem que saber para a gente, colocando em prática, a cada dia na nossa vida, esforçando, melhorando, porque os espíritos que estão mais acima de nós, um grau mais elevado, eles têm compreensão do que nós estamos passando hoje, porque eles também passaram por isso. Eles, vieram, reencarnaram como nós estamos reencarnados hoje, e terão que reencarnar, porque a evolução é constante. Até então o espírito adquiriu um patamar evolutivo, tem que ir reencarnando, quantas vezes forem necessárias. Vamos falar em melhora, em moralização, isso é muito fácil, a gente fala em tudo isso, mas o difícil é trabalhar isso dentro de nós, para conseguir adentrar esse reino de Jesus, que foi falado na mensagem de hoje. Quando você consegue, muitas vezes vai desabotoando aquelas amarras que te prende aqui, que te escraviza aqui neste mundo, muitas vezes as coisas da terra nos escraviza. Nós dependemos muito das coisas daqui, dependemos uns dos outros, que é uma lei de amor, depender um do outro. Segundo a lei de justiça, o mais forte auxiliar o mais fraco, ajudar, porque nós somos herdeiros uns dos outros. O que nós herdamos na nossa vida hoje? O que nós aprendemos, Nós herdamos o quê? Ensinamentos sagrados lá na Bíblia, que os historiadores deixaram para nós a respeito de Jesus, que nós estamos aqui hoje pregando, falando e dizendo para nós mesmos, eu tenho que trabalhar isso comigo, trabalhar as minhas mazelas, os meus conceitos, que eu tenho um conceito da vida espiritual, o meu princípio é esse, mas o que eu estou fazendo para melhorar essa situação? De mim mesmo. O trabalho é constante. Você dirige uma casa espírita, por exemplo, ali tem pessoas de todas as formas, cada um pensa de um jeito. Então, nós temos que ter compreensão um para com o outro. Você deixar, muitas vezes, o outro trabalhar o seu assunto, o seu trabalho, desenvolver aquilo que acha que vai dar certo, tudo nós temos que tentar. Na nossa vida, aqui na Terra, muitas vezes nós temos medo de fazer as coisas. Muitas vezes medo do amanhã. Então nós temos medo de começar agora a fazer alguma coisa, porque nós não sabemos se amanhã isso vai ser bom para nós. Então o que a gente deixa na mensagem da noite comece agora a sentir essa necessidade de trabalhar você mesmo, se reformar por dentro. A gente vai, às vezes, olhar para dentro de nós e nos achamos aquelas mazelas, as nossas imperfeições, e queremos melhorar, mas não é da noite para o dia. É como se fosse reformar uma casa velha, a gente está morando numa casa, você vai reformar uma casa. Dentro dela, ela causa transtorno, aquela poeira danada, tudo. Mas quando você termina a reforma, está tudo limpinho, a casa pintadinha, é agradável, Assim é o nosso espírito, Você vai reformar para amanhã se sentir agradável, se sentir feliz, sentir, muitas das vezes, esse problema que nós estamos passando hoje, você não está passando ele com tanto sofrimento, porque você se resguardou a sua vida inteira, trabalhando você, a sua fé, trabalhando para o próximo, ajudando um ao outro, e quando vem a tempestade,
como se fosse aquela casa, né, que você construiu na rocha, você não vai cair. Mesmo até então, no momento da morte, muitas vezes, né, nós temos que preparar para esse momento. Tem até uma irmã que tem muito medo de morrer, né? Sempre, todo dia ela fala nisso lá em casa. A irmã que eu tenho, ela tem muito medo, e sempre eu converso com ela, falo, não, morrer, né, é apenas uma mudança de plano, de estágio de vida. A nossa vida aqui na Terra é passageira. Mas, né, nós temos ainda, com relação à nossa evolução espiritual, nós temos esse medo de deixar essa Terra. Mas pense, né, que você é um ser espiritual, está aqui vivendo em um corpo de carne, e a sua alma, né? Quando nós falamos encarnados, nós dizemos alma, nós somos almas, né? Aliás, quando nós estamos aqui no planeta, nós somos espíritos encarnados. Quando nós desencarnamos, falamos alma, né? Alma. Mas na verdade é espírito, né? Que desprende do corpo físico e continua vivendo o outro plano. E ninguém modifica do dia para a noite, né? Nós continuamos sendo aquilo que estamos sendo hoje. Se você era uma pessoa que desejava o bem para o outro, você vai continuar, né, no mundo espiritual desejando o bem para o outro. Se você odiava aquele sentimento ruim, continua. Então o trabalho tem que começar a todo momento da nossa vida, né? Mensagens do Evangelho, né, como a gente ouve muito a respeito da indulgência, infelizmente, o que a gente, todo momento, né, um falando da vida do outro, blasfemando, maldizendo, e que isso faz muito mal para nós, né, cada um de nós. Todas as vezes que nós começamos a dizer alguma coisa ruim do próximo, falar mal dele, alguma coisa de ruim vai nos acontecendo também, porque é uma energia que nós estamos atraindo naquele momento, e nos faz mal, né, nos prejudica a nossa vida aqui na Terra. Então vamos procurar, quando fala assim, agradar a Deus, né, quando a gente fala assim, agradar a Deus, é agradar a nós mesmos, porque nós somos um Deus aqui. Cristo diz, vós sois deuses, né? Nós somos uma essência divina. Então vamos trabalhar para agradar nós mesmos, para adquirirmos essa felicidade espiritual, futura, né? Se hoje você está triste, amanhã você vai estar num estado mais feliz, né? Então não fique triste a todo momento, porque a tristeza vai lhe fazer mal, vai lhe prejudicar. Procure pensar coisas boas, né? No sentido espiritual, de que existe um Deus bondoso e amigo, que existe um Cristo para nos acalentar, nos ajudar, existe um anjo da guarda que está sempre conosco a nos ajudar. Eu tenho essa fé comigo, né? Todas as vezes que eu levo o pensamento em Deus, em Jesus, às vezes em situações difíceis na minha vida, moralmente falando, espiritualmente, a gente sente, né? Graças a Deus, essa fé viva, esse conhecimento e aquela força vem conosco, que a força ela é interior, ela nos auxilia e nos ergue para cima. Então, a gente vivencia esses momentos. Então, busque essa fé dentro de si. Hoje existem muitas pessoas, né, falar em meditação, em oração. A meditação também é muito importante, é muito bom. Mas é importante também você meditar, se preparar, mas quando você meditar, você se espiritualizar para adquirir força para enfrentar situações lá fora, né, com o seu próximo. As pessoas, muitas vezes, que vêm ao seu encontro, te agredir com a palavra, e você está preparado para não se ofender diante das ofensas. Porque nós ofendemos porque o nosso orgulho fala mais alto. O dia que nós não tivermos mais orgulho, como se diz, né, você não deve levar desaforo para casa. Ora, isso é uma besteira. Você é uma pessoa de ofender, você vai agredir ela também. Então é colocar abaixo tudo que Jesus falou, né? Quando alguém te bater numa face, ofereça a outra também. Quer dizer, não você oferecer a face, mas você não reagir mediante aquela agressão. Então, tudo isso são ensinamentos, né, que vai nos ajudando a melhorar a nossa alma, o nosso espírito, para adquirirmos esse reino de Deus. Porque Jesus sempre falava no perdão, na reconciliação,
na compreensão, e a doutrina espírita hoje nos elucida hoje, que salvar-se significa hoje, que salvar-se significa isso, libertar-se, né, das nossas amarras, é você aprender a viver bem com o próximo mais próximo, com você mesmo, a cada dia na sua vida, né? Então nós vamos agora, nesse momento, né, já agradecendo a todos que nos ouviram aí, tiveram essa paciência de estar nos ouvindo. Nós falamos aqui hoje, eu e Fonseca, vocês também participando, com o pensamento de vocês. Vamos encerrando esta live, nesse momento muito agradável na nossa vida, né, que Deus nos concedeu, esse momento oportuno, hoje, dia 16 de setembro de 2020, no qual nós estamos agradecidos, sempre agradecidos por Deus, por termos esse conhecimento em nossas vidas, né? Eu vou convidar agora o nosso irmão Fonseca, ele vai pedir a frutificação das águas e pedir o passe também e fazer o encerramento. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, caros irmãos, como se diz, o William já agradeceu, eu também agradeço a oportunidade que o Grêmio Espírita está me dando, né? Agradeço a presença de cada um de vocês. A nossa fé é que nos conduz no sentido vertical. No sentido horizontal nós já estamos bastante tempo. Então, vamos usar dessa fé que a gente tem. Vamos usar dela nesse momento. Vamos lembrar que nós temos um anjo da guarda aqui próximo de nós. Vamos lembrar que os dirigentes espirituais do Grêmio Espírita estão conosco nesse momento. Vamos lembrar de que os dirigentes da Sociedade Espírita de todo o estado de Goiás devem estar ligados também, porque tudo está ligado quando é positivamente falando. Então vamos pedir que esses espíritos possam nos auxiliar nesse momento e fluidificar nossas águas. Que seja colocado nessas águas aquilo que o corpo de cada um de nós necessita, né? O nosso corpo material. Se o nosso corpo material necessita de remédio, que seja colocado remédio nessas águas. E assim, o nosso perispírito, o nosso espírito em si, também receberá dos espíritos superiores as energias fluídicas necessárias para a nossa paz, para o nosso dia a dia, para o nosso engrandecimento espiritual. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo aprendizado. Nos abençoe. Abençoe os espíritos que nos auxiliam, permitindo que eles fluidifiquem as nossas águas, permitindo que eles nos acompanhem durante a nossa jornada, permitindo que todos nós sejamos sempre em paz conosco, sempre em paz com Deus. E que assim seja. Amém. Que assim Meus seja. amigos, estamos encerrando então, agradecendo mais uma vez cada um de vocês e que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Boa noite, William. Boa noite, Um abraço. Fonseca. Até amanhã. Deus nos abençoe. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus nos abençoe. Amém.